Como você sabe o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer? Qual o critério? É andar pela fé. Porque fé vem por ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus vai te dizer, faz isso. Não importa se o outro não está fazendo. E meu irmão, fé é algo pessoal. Você não pode viver a tua vida de hoje por algo que Deus falou para fulano de tal fazer. Tem coisas na nossa caminhada que são para todos. Amém? Não mentir é para todos. Não adulterar é para todos. Não murmurar é para todos. Amém? Isso é básico. Mas Deus começa a falar conosco certas ênfases que Ele vai dando que tem a ver conosco. Por isso que chega uma hora que você começa no cristianismo de alguma forma genérico, com as bases fundamentais do cristianismo, fé, amém, os fundamentos da nossa vida, e à medida que você é fiel e colocou os fundamentos que você tem que valorizar, porque você vai precisar dessa estrutura, Deus começa a lhe dar coisas que você começa a ver um pouquinho mais de nuance, que você tem um estilo diferente de vida. Amém? Então acaba acontecendo um novo, e aí o que acontece? Deus falou comigo para essa área, e você desenvolve então uma área e uma força diferente numa certa área. Amém? Por quê? Porque você precisa daquilo. Então, nós começamos a nossa caminhada com Deus, todo mundo é igual perante a lei, todo mundo precisa de mamar, amém? Mamadeira. É praticamente a mesma comida para todos. Amém? Crianças comem a mesma comida sempre. À medida que você é fiel e recebe o nutriente e a dieta básica de uma criança, naturalmente o teu corpo vai tomando outras formas e o teu chamado e a tua lógica, e aí você vai começar a ter que comer especificamente, e essa é a razão que agora você precisa ter a tua própria fé. O que é a minha própria fé? Você precisa ouvir de Deus, coisas pertinentes a você, ao teu futuro. E meu irmão, isso tudo se acha na pregação do Evangelho. Fé vem por ouvir a pregação de Cristo, amém? Da mensagem de Cristo. Fé vem de ouvir a mensagem de todos os tesouros da sabedoria estão ocultos em Cristo. Ninguém vai achar destino na sua vida fora de Cristo. Os tesouros da sabedoria estão ocultos em Cristo. A pregação do Evangelho, a Bíblia fala, fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Fé vem por meio de Jesus, o Verbo de Deus. Ele vem por sentar aos pés de Cristo, alguém ensina, e o que acontece? Cristo, que é o Verbo de Deus, o pão da vida, ele vai ministrar o alimento agora pelo teu tempo que você vai ter pessoal com Deus. Essa é a importância do nosso tempo pessoal com Deus, porque é a maneira de pegar aquilo que é para todo mundo e começar a transformar em algo que é específico para você. Então é a maneira de pegar, sair do genérico de todo mundo precisa ser santo, todo mundo precisa se santificar, e é no processo pessoal de andar com Deus que você começa a ver certos aspectos aparecendo na tua vida e Deus pedindo certas ênfases, certas características que você vai desenvolvendo, criando certos nutrientes, em função daquilo que Deus está te levando. Todos precisam estar debaixo da voz de Deus, da pregação do Evangelho, da autoridade do governo de Deus e da pregação da palavra de Deus nessa hora, e pegar essa parte e trazer para o particular e processar com Deus coisas específicas que têm a ver com o chamado individual de cada um. E essa é a grande beleza da obra do Espírito também. Ele pega a palavra e traduz para a nossa realidade. Você pode sair de um lugar como esse, cada um entender alguma coisa, algum aspecto, alguma ênfase. Amém. Uma das coisas que eu gosto é sentar depois das reuniões e ouvir alguma coisa que
não era a minha ênfase, é o que tocou num dos meus filhos. Amém. Minha esposa fala assim, Deus, isso é como Deus faz. Amém. Ele... Então, o que acontece? É nesse lugar, aos pés de Cristo, a nossa vida pessoal, que a comida começa a tornar algo diferenciado para nós. Você não pode viver só de reunião e você não pode viver só de tua vida pessoal. Você precisa dos dois. Amém. Então, aos pés de Cristo, Deus vai revelando para ti quais são as ênfases que você... cuida dessa área na tua vida. Por quê? Porque são coisas que você vai precisar para aquilo que Deus tem ali na frente. Então, na nossa caminhada com Deus, nós vamos tocando, experimentando da bondade do Senhor e criando certos gostos, certo estilo de vida. Amém? Você cria certos estilos, você tem uma maneira de andar que você cria e a tua identidade, você vai... Amém? Deus tem algo. Se você pega a galeria de fé de Hebreus 11, todos eles são indivíduos que nasceram e operaram em épocas diferentes. Se você botar os dois juntos, pega Abraão, um nômade, e pega José, o faraó do Egito, junto. Eles são totalmente diferentes. Roupa, estilo, relacionamento com Deus, função, tarefa, treinamento, tempo com Deus, mas os dois homens de Deus. Amém? Coloca um do lado do outro. Aí põe Daniel, põe Esther, põe Davi, põe Salomão, põe Jó. Um é melhor que o outro? Um melhor que o outro. Cada um tem um toque de Cristo, que a Bíblia fala, os tesouros da sabedoria, a multiforme sabedoria oculta em Cristo, e certas coisas que você tem no teu relacionamento com Deus, que estão alinhados com o teu chamado, começa a aparecer, e você começa a ver a multiforme sabedoria de Deus, onde você não pode dizer que o Jó era melhor que o Pedro, que era melhor que Isaías, que o... Amém? Maria, a mãe de Jesus. Imagina? Quem é melhor que quem? Assim, não. O que eles têm em comum? Amavam a Deus e se renderam a Deus na sua condição, na sua época e no seu chamado. E não ficaram olhando para o lado. Imagina José dizendo assim, mas eu tinha um chamado, eu queria ser como Davi, eu queria tocar harpa, eu queria, amém, guerrear. Amém. Cada um se veste de um jeito, amém. Davi estava super feliz de ser o Davi, José estava feliz de ser José. Amém, José. Moisés. Moisés. Jó. Jeremias. Então, o que acontece? A beleza de Deus, e eu queria, nesse primeiro ponto, insistir nessa dimensão. A nossa caminhada diária com Deus é que molda o nosso destino. Se nós começamos a ver todo mundo igual, é porque todo mundo está comendo a mesma coisa, enlatado, dado, e depois cada um vive a sua vida. Ou seja, você fica num certo nível, mamadeira, leite, que a Bíblia fala, e você chega num certo estágio, todo mundo meio igual, e aí você faz variações, não de caráter, de formação, mas de método. Amém. Um põe música, outro enfatiza isso, um põe fumaça, o outro põe... Esse não é o ponto.
o objetivo de Deus manifestar na terra não são métodos diferentes, são a vida de Cristo, aspectos do reino de Deus dentro de mim, que custou tempo para aparecer, onde Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? A vida cristã tem uma diversidade na cidade, tem uma diversidade de métodos, de coisas, de fazer barba diferente. Amém? No reino de Deus, coisas rápidas de mudar rápido. Deus está querendo manifestar na terra a glória da sua noiva que anda com Ele e fruto da caminhada com Deus, as cores, amém, a manifestação da glória de Deus, da peculiaridade, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Amém. Que Deus nos criou, nós somos recriados. Então, o que acontece? A pregação do Evangelho gera fé no nosso coração, abre as oportunidades, o Espírito Santo pega o menu e ele canaliza para você. Essa é a razão. Se ouvires a voz do Senhor, hoje, não endurece o coração. Deus está falando contigo algo, não endurece. E aí você faz, na tua fidelidade de andar com Deus, no teu dia a dia, é que o teu caráter e o teu chamado é moldado. Amém. O nosso futuro e o nosso destino e o que Deus tem para nós não é moldado nessa casa. Ele é iniciado na pregação do Evangelho, mas é moldado na tua caminhada com Deus diário. Então, como é provado que a maioria das pessoas não tem uma caminhada diária com Deus, o que mostra é que nós não temos a manifestação das diversidades do que Deus precisa nessa hora. O nosso futuro e o nosso chamado e a nossa função na terra e o significado da nossa vida você adquire aos pés de Cristo. Amém. Só acha significado e destino e sabor e ideia de que Deus me chamou para ser aos pés de Cristo. É ali que você vai testar os limites e você vai descobrir a comida que você vai receber adequada para o teu destino e você vai começar a aparecer coisa e você vai começar a olhar no espelho e você vai ver, Deus me chamou para... E olha o que está surgindo. Cristo em nós está aparecendo. Amém. E graças a Deus que Deus não faz todo mundo igual. Graças a Deus. Amém. E nós precisamos ser capazes de dizer assim, graças a Deus que eu sou único. Amém. E eu, amém, sou feliz de ser único, ser um cristão. Amém. Mas eu tenho o meu estilo. Amém. É isso, você tem o teu gosto. Amém. As pessoas vão, é interessante, cada um tem gosto, tem preferências. Amém. Eu gosto de ovo mexido, o outro gosta de ovo cozido. Outro, amém. Eu gosto de ovo frito na manteiga. Amém. Ovo frito na manteiga. Amém. Eu gosto de um ovo mexido. Ok, gostos. Ovo é ovo. Amém. Destino. E você amplia isso para a nossa vida. Eu gosto de orar de manhã às 6 da manhã. Eu gosto de orar outro horário. Isso é minha relação com Deus. O que importa é que você tenha uma caminhada diária com Deus, sentado aos pés de Cristo, onde você rumina a palavra, onde você come, porque é a comida que vai ao teu coração, que abre os olhos e que você começa a ver qual é o significado da tua vida. Futuro se enxerga em Cristo. Você vai até Cristo e dali você enxerga. Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é o sentido para tudo. Então, nele tudo existe e subsiste. Você não vai achar nenhum significado na tua vida andando longe de Cristo. Amém. Ali virei a ti, falarei contigo. Ali, amém. Existe um lugar que Josué ficou um pouco mais na tenda, que descobriu que a glória no rosto de Moisés. Eu disse assim, pensa. Aí Moisés, naquela tenda que descia, e Moisés falava face a face, que o povo olhava, que a nuvem vinha, José olhou aquilo ali e criou um apetite por aquilo ali, Moisés saía dali, Josué ficava. Josué era comandante de guerra
Moisés era um líder, duas coisas totalmente diferentes, mas a paixão e a fome por Deus era a mesma. Amém? Tem uma coisa que é condição para nós vermos os planos de Deus na nossa vida, é fome e sede por Deus. Onde a tua vida não é saciada pelas coisas desse mundo, onde a prioridade da tua vida é o seguinte: Deus, amém. Deus é tudo para mim, amém. Quando você pede ajuda para Deus e vai a Deus em fé, é porque de alguma maneira tem um vácuo em você. Amém. Quem não pede ajuda para Deus é porque está bem. Acha que tem tudo, pode tudo, sei tudo, eu não preciso de nada. Amém. Se eu precisar de alguma coisa, eu bato a campainha, Deus vem, me dá uma forcinha aqui, anjos estão ao meu dispor. Amém. Mas tem outras pessoas que dizem assim: eu preciso de Deus para viver, sem mim nada podeis fazer. Aí o que acontece? A conclusão na tua vida que Deus é a fonte da tua vida e você sem Ele nada pode, faz você pedir a Deus: Deus, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso da tua instrução, eu preciso da tua proteção, eu preciso de saúde, eu preciso de energia, eu preciso de força. No momento que você vai a Deus e diz: eu preciso, um buraco abriu em você, fome faz Deus agora ter acesso a você. Essa é a razão porque você não dá conselho para quem não pede. Quem não pede não tem espaço para entrar o conselho. A gente fica falando para as pessoas: você devia fazer, a pessoa não está nem aí, porque ela não pediu o conselho, ela não acha que precisa. As pessoas querem só conversar e mostrar o que sabem. Amém? Mas quando alguém está com fome, eu preciso, e drena a sabedoria, tem algo que vai. Amém? Então, na nossa caminhada com Deus, amém, tem uma coisa só: quem tem fome vai ser saciado. Vem de amém, quem está com fome, sede, vem beber das águas. Então, o ponto importante: a única maneira de você conhecer o teu futuro, você ter paz na tua vida, ter um significado de vida, estar em paz, saber de onde você vem, de onde vai vir só através do teu dia a dia com Deus. A única maneira. Essa é a importância de ler a Bíblia e orar e ter um tempo com Deus diário. Ok? Então, o que acontece nessa, e é fundamental, você não vai chegar nesse lugar sem a pregação do Evangelho. Amém. A palavra, essa palavra que eu estou falando para vocês hoje, traz muito mais motivação e revelação da importância de andar com Deus e traz graça para você e desenvolver um pouco mais. Eu preciso crescer na minha vida com Deus, do que você acha que vai fazer sozinho. Precisa dos dois, precisa da pregação para gerar fé no teu coração, visão, e você chegar nesse lugar de manhã: eu tenho fome de ouvir a voz de Deus, porque eu preciso de Deus para viver essa semana, e sem Deus eu não nada feito, eu preciso de Deus. E o que acontece? Você vai ouvir a voz de Deus, e é aquilo que você vai ouvir agora, você vai processar diariamente na tua caminhada com Deus, andando com Ele, onde Ele vai transformar aquela comida gloriosa que Ele tem para a tua dieta específica, para aquelas coisas que Ele está querendo manifestar na tua vida. Fé vem por ouvir a voz de Deus. E aí você começa a enxergar certas coisas lá na frente, só que você começa a descobrir uma coisa: Deus tem um plano glorioso para a minha vida, mas eu não consigo fazer isso. Eu sei que Deus quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, coisas grandes, coisas pequenas, mas eu não tenho força para chegar lá. É onde entra a vida de oração. A vida de oração é aquele lugar glorioso, como eu citei domingo passado. Quando você se ajoelha, você sai de um mundo onde tudo é limitado, nada dá certo, nada funciona, e entra num mundo onde Deus está, onde tudo é possível. Então, o que acontece? Agora, por tua caminhada com Deus de fé e abrir os teus olhos e meditar, certas coisas estão diante de você, mas você precisa de poder para
vê isso acontecendo. E aí você diz, Deus, eu preciso do teu poder, da tua graça, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força, eu preciso da tua vida para ver esse plano glorioso manifestando na minha vida. E essa é a razão, meu irmão, que nós precisamos, que Deus tem nos dado essa estratégia, eu creio que é divina. Cuida do teu coração e do teu dia, investe no teu dia e no teu coração. O dia de amanhã é o dia de amanhã, e eu vou insistir isso. Não desperdiça a energia de hoje com as preocupações do dia de amanhã. É um exercício importante para nós, porque nós estamos sempre preocupados com o que vai acontecer, que não vai ter amanhã, que não der. E nós precisamos, essa é a maturidade da caminhada cristã que faz você assim, eu vou resistir a essa tentação de me preocupar com o dia de amanhã, porque eu sei que Deus amanhã vai suprir essa necessidade, não sei de onde, mas Ele vai entrar em cena. Você está crescendo na tua fé, está criando músculo e está aproveitando bem o teu dia. Amém? Então guarda isso, não desperdiça a semente, meu irmão. Cada dia é uma semente em direção ao teu futuro. Cada dia que você vive, aprende a viver esse dia para Deus. Amém. Não vive esse dia para chegar em algum lugar porque você está com pressa de ir, porque você tem problema para resolver. Você vai atrás de coisa porque eu preciso pagar isso, eu preciso fazer isso aqui porque eu não resolvi aquilo ali, eu preciso consertar aquilo. Não, vive para Deus. Deus, eu vou viver esse dia porque Deus dá comida, alimento para aquele que precisa comer e semente para o semeador. Cada dia você está vivendo pela fé, significa que tudo o que você fizer nesse dia, ou você está recebendo de Deus, que Ele diz, aproveita esse dia, isso é comida, ou você está usando o teu tempo e os teus recursos em direção a algo que Deus está fazendo ali na frente, são sementes que você está plantando. Tem coisas na nossa vida que quando for necessário agir, não vai ter tempo para você te treinar e preparar, você tem que estar pronto. Então, tem coisas na nossa vida que nós estamos fazendo hoje, amém, que você devia estar fazendo assim, eu estou fazendo hoje assim, ó. Se eu for contar para as pessoas, se as pessoas olharem assim, elas acham que amém, né, ok. É uma questão de visão. O povo sem visão enfia toda a sua energia no dia de hoje. E amanhã... Você não se preocupa com comida hoje. Hoje tem comida. Mas você vive esse dia para amanhã, porque você vive pela fé. Então é interessante como. Nós precisamos saber diferenciar o que é comida e o que é semente. Então são duas coisas fundamentais na nossa vida. E eu queria, nesse dia... fortalecer essas realidades. Nós precisamos do maná diário com Deus. Nós precisamos sentar aos pés de Cristo, é onde vem clareza para a nossa vida, direção, e nós precisamos de uma vida de oração, onde você recebe poder, amém. Você acessa o trono onde o rei estende o cetro, o que precisa ser feito? Ele usa a força dele para manifestar na terra. Não é na nossa força. Então, o que acontece? Fé gera em nós algo, amém, de visão na nossa vida, e aí você chega à conclusão seguinte, mas eu preciso de Deus, inclusive, para fazer isso acontecer. Então, você recebe de Deus o que fazer, e você precisa dar força para fazer. Então, Efésios 6, versículo 10. Força e poder, meu irmão, é a minha palavra nessa manhã. Que nem os soldados romanos, força e honra. Amém.
se saudavam uns aos outros. Força e poder. São duas coisas diferentes. Sede fortalecidos no Senhor, força no Senhor, e na força do seu poder. Existe força, existe poder. E eu queria, para efeito da nossa ilustração e pregação, força você adquire andando com Deus. Poder você adquire de Deus em oração, em comunhão com Deus, mas vem de Deus. Amém? Nós não somos a fonte de poder. O poder de Deus, Ele não derrama em nós, tipo assim, agora você tem todo o poder que você precisa para viver o resto da tua vida. Não, você é um canal da força. Mas a vida de Deus em nós vai gerando algo que vai crescendo e você vai se tornando como Deus. Então, a força de Deus vai sendo gerada em nós, que é fruto de você andar com Deus. Cristo, não mais eu quem vive, Cristo está aparecendo em mim. E o Cristo, através de mim, não adianta, meu irmão, você vai ter que estar na fonte. Você não vai conseguir arrumar um tanque de poder para o resto da vida, encher ele e nunca mais falar com Deus. Não, você conecta na fonte, o poder vem de Deus. Poder vem de Deus, somente de Deus. Poder vem de Deus. Sempre que você precisar, você vai ter que pegar poder em Deus. Ele flui, o poder de Deus está em Deus. Ao Senhor, a Deus, o poder pertence a Deus, o salmista diz. O poder pertence a Deus, Ele tem poder. Amém? Mas eu preciso de poder para vencer. Então você tem que continuamente pegar poder em Deus para viver. Do seu interior vai fluir rio de água viva. Então você precisa desse poder. Mas você precisa estar fortalecido no Senhor, arraigados e alicerçados em Deus. É como se Deus, a vida de Deus começa a viver em você e você começa a ser transformado. Então, a transformação de o velho homem na nova criatura, a transformação de vem de andar com Deus, a Bíblia fala cada vez que você se volta para Deus, você é transformado. Isso, a transformação de Deus, ela está sendo feita permanentemente, você está se tornando como Deus. Mas o poder você precisa buscar. Então, olha as duas coisas, você precisa disso. Você precisa da força do Senhor. Porque, meu irmão, se você chegar e lhe dar o que muitas vezes nós temos visto, e as pessoas, eu tenho poder e eu acesso ao poder de Deus, mas são fracos, elas apanham, o poder pertence a Deus. Você não precisa, amém, o poder é o poder de Deus. Amém? Mas quando você vai lidar com uma situação, toda a amargura e a rejeição do teu coração torna inválido porque você não aguenta a pressão da batalha que você está lidando. Você é fraco como pessoa, mas daí tem acesso ao poder de Deus. O que Deus quer? Você pode ser forte espiritualmente, mas é no poder de Deus. Você precisa dos dois. E é onde esse texto fala, você precisa ser forte em Deus. E força em Deus só vem de andar com Deus. Então eu queria poder, de novo, fortalecer nessas 2 horas. Força vem de você sentar aos pés de Cristo e meditar, amém? Ler as Escrituras, amém? O teu dia a dia com Cristo, onde você vai a Deus para o teu benefício. Cristo em mim, o Espírito do Senhor está em mim para o meu benefício. E o Espírito do Senhor está sobre mim para minha missão. E você precisa das duas realidades. Então, sede, quanto ao mais, em resumo, pessoal, depois de tudo que eu li, resumo, saiam desse lugar, você precisa ser forte em Deus. Você precisa ter a vida de Deus sendo forjada em você e você precisa aprender a ter acesso ao poder de Deus. Amém. Precisa aprender a ter acesso ao poder de Deus.
revestivos, e aí ele fala, para poderes ficarem fortes ou firmes contra todas as ciladas, tudo que o inimigo está se levantando e alinhando os seus, amém? Ele está alinhando os foguetes, as flechas na direção. Ele diz, você precisa ser forte e ter acesso ao poder de Deus. Força e poder. Força e poder, amém. Nós crescemos em força e crescemos em nossa habilidade de acessar poder, amém? Lembra, o poder pertence a Deus. Sempre que você precisar intervenções poderosas de Deus, você vai ter que aprender a acessar o coração de Deus, para Deus fluir ele através de nós. Amém? Então, como nós vamos lidar com a vida que está diante de nós? Nós precisamos aprender a drenar, ou sacar, ou retirar força de Deus. Ela não vem de nós. Nós precisamos ser fortes mesmo. Essa é uma hora de ser forte, emocionalmente forte, intelectualmente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Em todas as estruturas, nós precisamos ser fortes. E a força que só Deus pode dar. Tem um salmo que diz, vão indo de força em força. Então tem um conceito que é importante. Você precisa ser uma pessoa forte, espiritualmente resistente, músculo. Você precisa saber lidar com a pressão, com a cara feia, com o não gostei, com o que seja que for. Ou seja, os teus medos foram... Você lidou com as amarguras do teu coração, você lidou com os medos, lidou com as ansiedades, lidou com... eu estou nervoso, porque o que será? Pastor Matias, eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Isso mostra sinal de fraqueza. Eu sei em quem eu creio, estou fortalecido. O que é isso? A vida de Deus, fé, o semeador semeou a palavra e ela, através da meditação, ela entrou no teu sistema e começou a alimentar a tua vida e você começou a ser fortalecido. Então, essa é um pouco da diferença entre os frutos do Espírito e os dons do Espírito. Os frutos precisam ser desenvolvidos, amém? Eles vão crescendo, você vai ficando mais parecido com Cristo a cada dia que passa. As virtudes, a natureza de Deus tem que ir aparecendo cada vez mais. E o poder de Deus é para uma missão, é para algo que você tem que usar, você precisa das duas realidades. Então nós vamos nos tornando fortes em Deus e vamos aprender a ter acesso à fonte inesgotável, ilimitada do poder e dos recursos de Deus. Então, nós temos essa realidade. Deus é a fonte da minha vida e Deus é a fonte do que eu preciso. Amém? Então, tem duas coisas. Quem você é, a vida que você desenvolve em Deus e o que você precisa. Nós precisamos de comida, nós precisamos de poder, nós precisamos da unção de Deus, de graça, nós precisamos da bondade, é algo que Deus tem. E nós aprendemos a acessar isso. Amém. Socorro bem presente, a Bíblia fala. Nós temos acesso ao trono da graça para quando você precisa. Amém. Graça, favor, direção de Deus. E Deus resiste soberba. Então o que acontece? Um coração rendido, humilde, Cristo sendo formado em nós, dá acesso à preparação toda da Esther, dá acesso a acessar o rei. Mas ela, amém, não é qualquer um que vai entrar na presença do rei. É a Esther que foi escolhida, que viveu, que foi preparada, que está perfumada, que foi ajustada, que sabe o protocolo, que sabe como é, que tem a postura, que tem a característica
ela se tornou rainha e agora ela está acessando o poder que a rainha tem direito. Amém? Então são duas coisas importantes. Nós precisamos investir na nossa vida com Deus diariamente. Por que você lê a Bíblia todo dia? Porque quanto mais nós andarmos com Deus, mais a vida de Deus e o destino e o significado de Deus sempre para nós vão se tornar evidente para nós. Amém? Tudo o que Deus faz é só para o nosso benefício. Amém? Não é uma questão de regras e leis e estatutos e caráter e essas pessoas. Amém? E a pessoa fala isso sem visão. Amém? Eu sou a pessoa do Espírito. Eu gosto. Amém? Quando eu preciso, eu acesso. Amém? O acesso é ilimitado. Só que a tua carteirinha está vencida. Amém? Você não consegue. Amém? Está fechado o posto. Amém? Você não sabe. Pensa nesse sentido. Eu tenho acesso ao poder de Deus. Eu não sou nada, pastor. O poder pertence a Deus. Ok, está certo. Só que é o seguinte, então vai a Deus. Sim, mas você não sabe como Deus funciona, porque você não tem andado com Deus. Deus diz assim, quando você precisar de 3 às 4 horas, por trás do posto de gasolina, pode acessar a qualquer hora. Amém? É a tua jornada com Deus que te dá acesso. Então as duas coisas andam juntas. A nuvem durante o dia, fogo durante a noite, diariamente andando com Deus. Cada vez confiando mais nele, cada vez crescendo, amém, no conhecimento de Deus. Deus é forte e poderoso, e Ele quer a sua igreja forte e tendo acesso ao seu poder. Nós não vamos vencer aí fora, se nós não formos fortalecidos como pessoas e aprendemos a acessar, como a rainha acessou, o trono da graça, em oração. Amém. Como qualquer área da nossa vida, pela prática tem as suas faculdades exercitadas. Você vai fazendo, aprendendo, assim. Amém. Você tem acesso. A rainha sabia, não é toda hora. A rainha já tinha experiência de como o protocolo funcionava. A nossa experiência de andar no palácio, de andar aos pés de Cristo, de ser forjado, vai nos dar experiência de como Deus funciona e opera. Então, na nossa lógica, na nossa caminhada, na nossa estratégia, foca no teu dia, foca no teu coração. Cuida do teu dia e do teu coração. Vive bem esse dia. Amém? Cuida do teu coração, não deixa gerar nada. Protege o teu coração a todo custo. Mas eu tenho tanta coisa a fazer. Faz, mas não a custa de deixar o teu coração empedrado. Anda em perdão. Faz o que for necessário na tua caminhada com Deus. O coração é um templo onde Deus habita. E investe e foca no teu dia. Porque o que vai acontecer é exatamente isso que vai começar a dar peculiaridade à tua caminhada com Deus e as coisas de Deus vão começar a aparecer. É o Espírito Santo de Deus que traduz os planos de Deus para nós. A figura do Espírito Santo de Deus é tremenda. Então você, olha como funciona. Você vai perguntar assim, você pergunta, pastor, tudo bem, mas como isso vai se dar na minha vida? Como essas coisas vão acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, olha só. O Espírito Santo vai descer nessa situação, vai fazer algo em você e o poder de Deus vai vir sobre a tua vida. E o que vai ser gerado dessa combinação de você andar com Deus e você acessar o trono de Deus vai ser do Altíssimo. Todas as coisas da nossa vida têm a mesma lógica. Elas só vão acontecer pelo Espírito de Deus.
Elas são coisas divinas, elas não são daqui da terra. O Espírito Santo de Deus precisa estar envolvido no teu destino. O que nós queremos é algo divino, nós não queremos coisa dessa terra. Nós queremos que o reino de Deus venha, que a lógica de Deus venha, que os planos de Deus venham, que os milagres de Deus, que o poder de Deus e o plano glorioso de Deus, e que Deus mesmo venha nessa terra, que é cheia de limitações e manifeste a grandeza dele nessa terra. Como isso vai fazer? É só o Espírito Santo de Deus que é o intermediário. Então, o que acontece? Você tem que abraçar, você tem que cooperar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer desenvolver a vida de Deus em ti e quer fluir através de ti. Você tem que saber disso. E é de novo, meditando dia e noite na palavra de Deus e orando. Então, o que acontece? Como os planos gloriosos, os bons planos que Deus tem para a minha vida vão se manifestar? Da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus tem que estar envolvido. Porque é algo divino, não é algo nosso, não é o que nasceu no coração de Deus. Somos criados por Ele, feitura dEle. Amém? Então, Deus está envolvido, Jesus está envolvido, o Espírito Santo está envolvido, os anjos estão envolvidos, todo o céu está envolvido em uma coisa, em manifestar na tua vida os propósitos dEle na terra. Amém? Então, o que nós fazemos? Nós cooperamos com Ele. Nós fazemos que nem Maria. Ok, cumpra em mim os teus propósitos. E aí você faz, o que você faz? Você se rende à vontade de Deus, você se rende à lógica de Deus, você se rende ao Espírito de Deus, você se rende a Cristo, essa é a tua função, essa é a tua vida, porque quem vai fazer é Deus. Nós estamos trabalhando por algo que é dom de Deus. O que nós precisamos é aprender como Deus funciona, nós somos um canal. Amém? Então, como você faz? Descerá, o Espírito Santo de Deus vai ter que fazer alguma coisa, porque é sobrenatural o que Deus quer fazer na nossa vida. É impossível alcançar naturalmente, estudando, indo na faculdade, trabalhando, ralando, fazendo acontecer. É impossível. A única é dom de Deus, é um presente de Deus. O Espírito Santo de Deus vai vir e vai fazer duas coisas. Ele vai descer sobre ti, e o Espírito Santo sobre ti vai começar a gerar fruto. São os frutos do Espírito em ti e através de ti. E o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. As duas coisas. Então, como nós podemos cooperar com Deus? Nos rendendo a Deus, a como Ele funciona. Então, como você faz? Senhor, eu quero alimentar o processo na minha vida. Eu vou orar, me ensina a orar, me ensina. Os discípulos disseram para Jesus, Jesus, ensina a gente a orar, Jesus. Ensina a gente a acessar Deus como tu acessa. Jesus, teve uma vez que ele falou assim, eu só ajo e faço aquilo que está prescrito por meu Pai. Ele usa a palavra de Deus usa essa expressão. Prescrito, ele está ali, ó, ele tem um roteiro. E Deus diz assim, ó, faz isso, isso, isso. Então, olha o que acontece. Os discípulos, olhando a vida de Jesus, eles disseram assim, dá acesso ao teu poder. Não, ensina a gente a orar, ensina a gente a acessar o trono, onde está o poder, porque não, amém, o poder pertence a Deus. Amém. E para lidar com o poder de Deus, você precisa desenvolver algumas forças. O fruto do Espírito. Amém. Porque é uma obra completa de Deus em nós. E aí eu queria ir concluindo com mais 2 textos. Então, nós lemos Efésios 6:10. Depois você deve ter visto a referência Lucas 1:35, que é a maneira como o Espírito Santo vai operar. Amém. Como essa situação vai acontecer na tua vida? O Espírito Santo de Deus vai descer sobre a tua vida.
descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. E o que vai ser gerado dessa combinação, amém, o mundo vai ver, ainda está vendo, glória a Deus, amém? Os efeitos sobrenaturais, esse é o poder de Deus, essa é a lógica de Deus, é isso que nós queremos nessa hora. O mundo precisa de Deus, não precisa de mais uma ideia, não precisa de mais um método, não precisa mais de uma sugestão, mais uma opinião, nós precisamos ter acesso ao trono de Deus, onde esse trono, amém, onde cada vez que alguém se volta, cada vez que você acessa o trono de Deus, tem duas coisas, o véu cai, você é transformado e você tem acesso ao poder de Deus. Amém. É inevitável e é tremendo como Deus funciona. Amém. Ele dá acesso ao poder, mas Ele dá transformação junto. Amém. Para você conter a glória de Deus, vasos novos. Amém. Vinho novo. Então você vai ao mesmo trono, você vê a glória de Deus, você é transformado e ao mesmo tempo você tem acesso ao poder. Amém. Não existe acesso ao poder sem transformação. Então, essa caminhada com Deus vai nos dando alguns gostos, amém? Vai nos dando um estilo de vida. Você vai começar a ver certas características de Cristo aparecendo. Então, e aí vamos concluir com o texto, 2 textos em Coríntios, 1 Coríntios 6. Nós não podemos ser ingênuos. Eu vou dizer, achando que você vai invadir o mundo e não vai ser influenciado pelo mundo. Eu fico olhando as pessoas invadindo certos territórios, os corredores do poder, influência e tudo mais, e as pessoas achando que eles não estão sendo conformados pelo mundo. O sistema é uma força que conforma as pessoas. Você tem 2 coisas que acontecem. Ou você está mudando o mundo, ou o mundo está mudando você. Amém. E nós não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que você vai, com um versículo da caixa de promessa, influenciar o mundo. Você está sendo influenciado e você não está percebendo. Quando a palavra de Deus diz, rogo-vos, pois, acordem, pessoal, pelas misericórdias de Deus, não te deixa conformar por esse mundo. Então, o que é? Existe um poder no mundo que nós vivemos. Você entra no sistema, essas pessoas que entram na arena política, os crentes que entram na arena política, eles precisam ter um mandato de Deus para entrar lá e precisam estar muito sólidos, fortalecidos no Senhor e na força do poder para resistir à pressão que é andar nessa arena. A arena que comanda o mundo. Uma das partes, e aí você vai ali, porque você é crente, amém? Que você sentiu. E aí você está sendo cozido. Se você não tem nenhuma resistência, se você não tem nenhuma pressão, e se você não está sentindo o fogo da pressão, é porque provavelmente você está conformado com o sistema, e você não é uma ameaça para o sistema. Se você está indo no nível corporativo, crescendo, sem nenhuma resistência, amém. É bem provável que você está parte do sistema, ou em breve você vai levar um chute no traseiro. É impossível você carregar a unção de Deus e não ter a resistência do sistema. Então, olha o que acontece. Ou você está
influenciando. E, meu irmão, nós estamos lidando com a força. A Bíblia diz: sede fortalecidos no Senhor e na força para vencer a pressão do sistema. Ele diz: põe a armadura de Deus. As crianças estão aprendendo a armadura de Deus. Põe a armadura de Deus para que possais ficar firme, resistindo o mal e depois ficar de pé. Amém? Para que a armadura? Amém? Pastor, a minha armadura está empoeiradinha. Amém? Eu usei lá na escola dominical, numa peça de teatro. Amém? E a gente usa em Halloween. Amém? Agora, Halloween cristão. Amém? Tem Halloween cristão, põe a armadura de Deus, põe as fantasias, né? Porque você mundanizou a igreja, amém, hoje em dia. Então o que acontece? Amém, a armadura de Deus, sabe para que você precisa da armadura de Deus? É para você sobreviver nessa terra. E não só aguentar a pressão, como avançar o reino de Deus. E nós estamos falando das portas do inferno. Amém. E nós estamos indo, amém. Não, as portas do inferno. Amém, as portas do inferno. Essa é a razão porque você precisa ser forte em Deus, amém, para aguentar a pressão e carregar o poder, amém, de Deus para operar uma realidade dessa. Força e poder. Força e poder nós precisamos. Amém? Força que vem de andar com Deus, tua vida pessoal. Poder de Deus. É uma força que influencia e vai conformando. Você começa a ver certos hábitos de falar, certas maneiras de prioridade, começa a ajustar. Certas retóricas, certas justificativas, é o que o mundo dá. Você começa a falar, você começa a ter certas liberdades, e você começa a tomar forma. E Paulo diz assim, cuidado, amém? Quanto mais dentro do mundo, mais possibilidade de você estar provavelmente sendo conformado com o mundo. Pastor, graças a Deus, por isso que eu vivo no monte, amém? Eu sou um ermitão, amém? Não faço nada, amém? 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 O que Deus quer? Ide por todo o mundo, mas na força e no poder do Senhor, amém? Então, nessa lógica, nós precisamos de força e poder, e para invadir essa realidade que nós estamos vendo, não precisa muita, amém? Como eu disse, tem sinais evidentes de que certas estruturas societárias estão ruindo. O cenário está mudando, e você precisa ser forte e ter acesso ao poder de Deus, a fonte ilimitada de recursos divinos para operar nessa terra. Então, 1 Coríntios 6, para a gente concluir. Eu creio que a nossa caminhada com Deus vai gerar certos apetites, certos gostos, certo estilo. Eu estou usando essa palavra, certo estilo. Amém. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo está argumentando aqui com a igreja aos Coríntios e está usando um artifício de argumentação com os corintianos que dizem o seguinte, e você pode ler esse texto,
vocês dizem para mim que tudo é lícito. E a palavra lícito é, tudo é legal, mas isso é legal, pastor. Amém? Isso é permitido. Então, Paulo está argumentando com essa escola das pessoas que são fortes na argumentação, dizendo assim, mas isso não tem nenhum lugar na Bíblia que não pode. Isso é possível, ele é lícito. Aí ele diz assim, vocês dizem que é lícito, mas eu vou dizer para vocês, nem todas são boas para vocês. Então, aí ele olha assim e diz assim, eu não posso me apoiar no que é lícito, e é legal, e é bacana, e que todo mundo faz, e só porque está disponível. Ele chama a atenção, tem coisas que estão disponíveis, mas que não são boas para vocês, não convém a vocês. Aí ele chama a uma certa maturidade, e aí ele diz assim, vocês dizem que são lícitas, mas eu digo a vocês, tem coisas que vocês dizem que são lícitas, mas vocês estão sendo dominados por elas. Vocês perderam o controle. Em 1 Coríntios 10, é a mesma versão que ele diz assim, vocês dizem que tudo é lícito, mas nem todas convêm. E ele diz, mas vocês dizem que é lícito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, para nós concluirmos, na nossa estratégia, e eu creio que eu queria usar essa palavra para concluir, é o subproduto da tua caminhada com Deus, que Ele vai te ajustando e dando revelação da onde você está indo. Tem coisas que todo mundo faz, mas que você não vai fazer, porque ele não é conveniente e não é boa para aquilo que Deus te chamou para fazer. Nós estamos nos apegando nas regras genéricas e diz assim, não, mas não tem lugar nenhum que não pode. Sim, mas para aquilo que Deus te chamou a fazer, isso aqui não é lícito. Paulo usa essa expressão, beber é tranquilo, mas os presbíteros, Qual é a diferença? Qual é a diferença? Mas é lícito. Mas não para mim. Fruto de onde você quer chegar, alguns estilos, algumas escolhas vão começar a aparecer. Todo mundo faz, mas eu não faço. É parecido assim, se alguém me pedir para botar um terno e um tênis branco, isso não vai acontecer. Amém. Amém. Ou tênis, eu não vou botar um terno com um traje com tênis. Esse é o meu estilo. É permitido? É, para você, não para mim. Amém. Se você me levar numa loja de gravata, chique, cara, e me apresentar uma gravata menor do que 8 centímetros, eu não vou comprar. Amém. Amém, não vou comprar. É 8 centímetros para cima. Até 9, 9,5. É isso. Amém. Por quê? Mas é lícito. É lícito para você, não para mim. Tem coisas na nossa caminhada que não é uma questão se pode ou não pode, é uma questão da tua jornada com Deus. E nós temos que começar a adquirir certos sabores, certas identidades que têm a ver com eu. Amém. Todo mundo faz, eu não faço. Por quê? Porque eu estou indo em certa direção. Amém. Amém? Então, olha o argumento. Então, Paulo está falando sobre comida, sobre vida sexual, sobre um monte de coisa que ele está dizendo. E ele está usando esse argumento porque os filósofos da época estão dizendo, mas é lícito. A lei brasileira permite, mas a lei celestial não permite. Nós estamos nos apegando
em alguma lei, é que nem aquela pessoa que diz, o pai disse não, vai na mãe, amém? Ah, a mãe deixou, mas o pai disse não, mas a mãe deixou. Então o que nós estamos dizendo? Deus tem um plano para a tua vida e você está boicotando, sabotando o teu próprio plano, procurando um caminho fácil e uma lei que diz, mas todo mundo pode fazer. A questão é que isso não é bom para você. Você está sendo escravo disso e ele não edifica, não tem benefício e não vai prosperar em nada a tua vida. Então, eu concluo nessa manhã, isso é subproduto de nossa caminhada com Deus. Vai começar a aparecer coisas na nossa vida. Eu não faço certas coisas, eu faço outras coisas. Porque elas são lícitas. Amém. Todo mundo faz. Mas eu não vou fazer. Porque não são boas para mim, elas não edificam, e eu não vou me deixar dominar por nada. Porque eu estou indo em direção ao alvo. Eu tenho um destino, uma carreira a correr,